Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. Primeiro vídeo da semana, uma semana abençoada para todos. No vídeo de hoje vou falar a respeito de mais um assunto importante, mais um ponto importante que o técnico tcheco falou na entrevista coletiva que ele deu na semana passada. Mais um ponto que me chamou nessa entrevista coletiva, eu quero comentar a respeito disso. Mas antes eu gostaria só de pedir a sua inscrição aqui no canal, rumo a 1.200 inscritos. Então, para você que acompanha os vídeos aqui no canal, mas não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, copie o link desse vídeo e esparrame nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Rumo a 1.200 inscritos, eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês, tá bom? Bom, gente, no vídeo passado eu havia falado a respeito de um ponto importantíssimo que o técnico tcheco falou na entrevista coletiva que ele deu na última quinta-feira, né, sobre uma estratégia que ele está implementando no Paraná Clube, uma estratégia que, no meu ponto de vista, é fundamental para que o Paraná consiga alcançar o seu maior objetivo nessa temporada, né, que é a volta para a primeira divisão do estadual. Eu fiz um vídeo falando a respeito disso. Se você não viu, eu vou deixar aqui na janelinha no final do vídeo. Você clica lá e assista depois que você assistir esse vídeo. E agora eu quero falar a respeito do segundo ponto, né, importantíssimo, na minha opinião, que o tcheco falou, que é a respeito do nível do campeonato paranaense da segunda divisão, né? O técnico tcheco falou que a competição esse ano vai estar muito mais difícil do que no ano passado, né? O nível vai estar muito mais elevado do que foi no ano passado, e eu realmente, na minha opinião, tá, gente? Eu realmente concordo 100% com o que o tcheco falou, né? Eu concordo 100% com ele. Realmente, esse ano é esperado de que seja o campeonato mais disputado, mais equilibrado dos últimos anos, né? A segunda divisão do estadual, todo mundo sabe, né, o nível que é. O primeiro já não é lá aquelas coisas, né? A primeira divisão já não é lá aquelas coisas. Imagina a segunda divisão, né? O ano passado mesmo que o diga. Mas graças à volta de equipes tradicionais como o Paranavaí, que foi campeão da primeira divisão do estadual, né, em 2007, o próprio Nacional aí que sempre participou também da primeira divisão, equipes aí com SAF, né, como o Paranavaí, que vai ter aí investimento de fora, o próprio Nacional, o Patriotas, que praticamente, né, vai manter a base do elenco que deu certo no ano passado, né, embora a equipe não tenha conseguido o acesso para a primeira divisão, mas fez uma primeira fase espetacular, né? Terminou em primeiro lugar, se classificou, se eu não me engano, com 2 jogos de antecedência, né? O Iguaçu, a mesma coisa, o Iguaçu que terminou em terceiro na primeira fase, deu um baita de um calor no Paraná, né? O Paraná venceu aquele jogo, mas eu acho que na minha visão, na minha opinião, eu acho que o empate estaria de bom tamanho, né? O Paraná não fez tanta coisa para vencer aquele jogo contra o Iguaçu. Então, tudo isso, né? O próprio Rio Branco também, né? Uma equipe aí tradicionalíssima que fez parceria com o Marcos Amaral, inclusive, né? O Marcos Amaral que até ontem estava no Paraná Clube, naquela parceria fracassada que ele teve com o Paraná. Agora ele fez a mesma parceria com o Rio Branco. Ou seja, são equipes aí que têm aporte financeiro de fora, né? Tanto de SAF quanto de prefeituras. O técnico tcheco falou a respeito disso e eu concordo 100% com ele, né? Esse ano a competição vai estar muito mais difícil. E é o que eu sempre falo. Quem acompanha os vídeos aqui no canal, quem assiste os vídeos até o final, sabe muito bem que eu falo sempre neste ponto, eu toco sempre neste ponto, né? Muitas pessoas até me criticam, né? Que você é repetitivo demais e tudo mais. Só que, gente, vocês têm que analisar, né? Vocês têm que analisar o contexto. Primeiramente, a gente não está, digamos assim, em condições de exigir muito desse time, né? A gente não está em condições de exigir muito do Paraná. A gente não está em condições de fazer isso, né? Se tinha
alguma coisa para a gente exigir, se tinha algo que a gente tinha que cobrar o Paraná, era no ano passado. No ano passado, o Paraná era mais do que obrigado a terminar a primeira fase na primeira colocação e ser campeão da segundona. Essa era a obrigação do Paraná. E o Paraná não fez isso. E agora que esse ano, que vai sim estar mais difícil, que o nível vai estar um pouco melhor do que foi do ano passado, agora, de uma vez, que a gente tem que exigir muito menos do time. Por isso que eu sempre falo, para mim, não importa se o Paraná vai terminar em quarto colocado ou em primeiro na primeira fase. Para mim não importa se o Paraná vai ser campeão da segundona ou não. Para mim o que importa é ver o Paraná na final da segundona com a vaga garantida. Isso é o que realmente me importa. E 2 pontos que eu também sempre toco aqui, que eu sempre falo, que eu sempre fico em cima e toco na tecla sempre quando esse assunto aparece, que é o Paraná precisa ser bem treinado. Esse elenco que está chegando aí precisa ser muito bem treinado pelo Tcheco, né? Ter ali várias situações de jogo, ter um time ali muito bem treinado para furar a defesa ferrolenta e tudo mais. E o segundo ponto que é o Paraná não pode perder pontos em casa. O Paraná não pode perder pontos em casa, principalmente em confrontos diretos. A gente não sabe ainda, né, qual vai ser esses confrontos diretos. A gente ainda não sabe, né? A gente só vai descobrir com o desenrolar do campeonato, né? Mas confrontos diretos, principalmente, o Paraná não pode perder pontos na Vila Capanema. Por quê? Porque o Paraná depois vai ter que recuperar fora de casa, e todo mundo sabe que recuperar pontos fora de casa é extremamente complicado, e se o Paraná não consegue fazer isso, lá na frente vai cobrar o preço. Lá na frente, aqueles pontos que foram deixados para trás vai fazer falta, como foi no ano passado, por exemplo, né? O Paraná empatou com o Patriotas e foi eliminado. Se o Paraná tivesse ganhado um daqueles 4 tropeços que ele teve na Vila Capanema, né? Três tropeços, perdão. Aquelas 3 tropeçadas que o Paraná teve em casa, né? Se o Paraná tivesse ganhado pelo menos um jogo, aquele jogo contra o Patriotas, né, não ia fazer grande diferença. Né? Não ia fazer grande diferença. Mas o que aconteceu? O Paraná perdeu pontos em casa e lá na frente, né, o campeonato cobrou seu preço. Então é o que eu sempre falo, gente. O Tcheco tá certo e eu concordo com ele, tá? O nível da competição vai estar mais complicado, né? A própria federação reconhece isso, né? A própria federação reconhece que eles esperam, né, que esse ano o nível da segundona seja muito melhor do que o dos últimos anos, né? Eles próprios estão esperando por isso, então vai ser complicado. Então o Paraná precisa obrigatoriamente desses 2 pontos. Ser muito bem treinado pela comissão técnica do Tcheco e não perder pontos em casa, né? Porque a torcida vai estar apoiando, a torcida vai estar lotando a Vila Capanema, só que os jogadores precisam fazer a sua parte, né? Eles precisam fazer a sua parte, que é a vitória, né? A gente não quer saber de empate. A vitória, só a vitória interessa. Ainda mais que o Paraná vai fazer 5 jogos na Vila Capanema. Ano passado o Paraná fez 6 jogos na Vila Capanema. Não aproveitou. Esse ano o Paraná vai fazer 5 jogos lá. Precisa aproveitar, principalmente confrontos diretos. Senão, vamos ficar mais uma vez na segundona. E aí, meu amigo, dói falar isso, mas é fechar as portas e começar do zero de volta. Porque ficar pelo segundo ano consecutivo na segundona do estadual, aí é para fechar as portas, gente. Aí é para fechar as portas e recomeçar do zero. E é lógico que a gente não quer isso. A torcida do Paraná não quer isso. Mas um time que não consegue sair da segunda divisão do estadual é fechar as portas e recomeçar do zero. E é claro que a gente não quer. Mas enfim, eu confio muito no técnico tcheco, né? Eu confio muito na pessoa que ele é um baita profissional, né? Acredito que ele vai dar um padrão de jogo para esse time, confio nesse elenco e a gente espera que o Paraná aí faça o melhor campeonato possível. Essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião. Torcedor paranista, você concorda que o campeonato vai estar mais difícil esse ano ou para você vai ser como foi os anos anteriores, um nível baixíssimo? Quero saber a sua opinião
escreve aqui embaixo nos comentários. E já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!